Olá, alunos do nono ano. Vamos iniciar o estudo da semana 2 do PET 5. A unidade temática: Modernização, Ditadura Civil-Militar e Redemocratização. O Brasil após 1946. O objeto de conhecimento: a ditadura civil-militar, 1964 a 1985. Então, gente, vamos iniciar pensando o que é um golpe de Estado, né? A ditadura militar, ela iniciou no dia 1º de abril de 1964 a partir de um golpe de Estado. E o que é esse golpe de Estado, né? O golpe de Estado é definido por uma subversão, ou seja, a mudança completa da ordem vigente. A partir disso, essa mudança pode ser feita de forma violenta ou não. Quais são as características gerais da ditadura militar no Brasil? Nós temos, o período conformado entre 1º de abril de 1964 a 15 de abril de 1985. Os grupos que apoiaram a ditadura militar foram principalmente elites que tinham medo da organização do comunismo no Brasil e militares, certo? Eu digo das elites, mas também tinha população mais pobre, de outras classes que também queriam essa ditadura pelo medo do comunismo que era instaurado nessa época. E quais foram os grupos perseguidos pela ditadura militar, Nós temos todas as pessoas consideradas subversivas pelo governo foram perseguidas. E aí, dentre essas pessoas, nós temos agrupamentos de estudantes, trabalhadores, jornalistas, artistas, Então, vários grupos foram perseguidos, mas por causa do caráter das pessoas que estavam integrando ele, das ações das pessoas que muitas vezes eram consideradas subversivas. E quais foram as políticas adotadas pela ditadura militar a partir de 1964, certo? Nós temos a organização dos chamados atos institucionais. Esses atos institucionais muitas vezes sobrepunham a Constituição, ou seja, ultrapassavam os limites que a Constituição colocava, e restringiam as liberdades da população, os direitos constitucionais dessa Constituição brasileira que existia na época. Também apresentava o exercimento da censura, da perseguição, o exílio das pessoas, Então, esses atos institucionais, eles serviam principalmente para gerar uma pressão sobre a população para que não houvessem revoltas, passeatas que dissessem contrárias ao governo, certo? E quais são as consequências da ditadura militar, Ao final da ditadura militar, nós temos uma recessão econômica por causa da política do milagre econômico que nós vamos saber o que foi mais posteriormente, Além dessa recessão econômica, nós temos também milhares de pessoas que foram, perseguidas e torturadas pelos censores da ditadura militar. E aí a organização não governamental Human Rights Watch, ela aponta que 20.000 pessoas foram perseguidas e torturadas no período militar. Além disso, temos 191 pessoas assassinadas e 243 pessoas desaparecidas. Lembrando que essas pessoas desaparecidas provavelmente foram pessoas perseguidas pela ditadura militar e provavelmente também morreram, porque acabou o regime militar e elas não apareceram. Então, são aproximadamente 434 pessoas, que provavelmente foram mortas pela ditadura militar no Brasil. E aí fica a angústia para as famílias, principalmente das pessoas desaparecidas, E aí, alguns conceitos são trabalhados na semana 2 do PET. É o exemplo da política externa. O que é política externa, A política externa é como o país conduz as suas relações com o meio internacional.
né? E aí é uma formulação feita pelo próprio país, com a avaliação das opções que ele tem para se apresentar frente aos outros países e não busca o atendimento da sociedade internacional, mas sim o atendimento das suas necessidades naquele momento. No caso da ditadura militar, como era a política externa, né, feita pelo Brasil? Era uma política externa muito alinhada ali à política norte-americana, né? E também uma política externa que buscava alguns investimentos para melhorar a economia interna brasileira, tá certo? E quais foram as modificações feitas, né, durante essa ditadura militar? Nós temos a Lei de Imprensa, organizada em 1967, né? E essa lei, o que ela dizia, né? Ela organizava a necessidade de todos os programas apresentarem uma tela de aviso, de autorização para ser passado. Além disso, esses programas, eles eram submetidos à censura. Caso algo fosse ao ar e contradissesse aquilo que o governo militar estava querendo que fosse veiculado, esse programa poderia sair do ar. Se o governo decretasse no país estado de sítio, os programas eles eram submetidos aos censores antes de ir ao ar, certo? Então, além, né, eu falei anteriormente da questão dos programas que se aparecesse alguma coisa que contestasse o que o governo militar fazia, o programa saía do ar, mas os seus organizadores, né, eles poderiam ser punidos e multados, né, caso ocorresse isso. A Lei de Segurança Nacional foi outra lei organizada nesse momento, né, promulgada em 4 de abril de 1935, ela sofreu ao longo dos tempos modificações, principalmente no governo Vargas, né, no ano de 1936. Na ditadura militar, ela foi intensamente utilizada. E para que ela servia, né? Ela abandonava as garantias processuais da população e qualquer um que fosse pego, né, fazendo alguma coisa que fosse considerada subversiva, era mesmo submetido a tortura, perseguição, às vezes mesmo sem motivo. Dentre as leis ainda feitas pela ditadura militar, nós temos o chamado Ato Institucional número 5, né? O que foi esse ato institucional, né? Ele acabou suspendendo o habeas corpus para os presos políticos, restringiu as liberdades dos cidadãos e colocou a possibilidade de suspensão dos direitos políticos dos cidadãos por até 10 anos. Além disso, aumentou os poderes do presidente da República, fazendo com que ele tivesse mais poderes ainda e que o governo pudesse atuar de forma mais livre. O governo, durante essa ditadura militar, é chamado de ditadura civil-militar. Por quê? Uma grande parte da população apoiou o golpe militar, apoiou a entrada dos militares no governo, por acreditar que eles estariam protegendo o país do comunismo, certo? Então, a partir disso, por causa desse apoio da população aos militares, é considerada ditadura civil-militar. Desde o início da ditadura militar, o governo apontava uma possibilidade de melhoria econômica do país, que o Brasil ia ser o país do futuro, que sempre foi prometido. E aí a gente tem o período denominado milagre econômico. Mas como ocorreu esse chamado milagre econômico? O governo incentivou a vinda do capital internacional pela diminuição das alfandegárias para exportação, também pelo fim da fixação de quantia que a empresa poderia levar para fora daquele lucro obtido a partir da sua produção aqui no país, né? Além disso, foram construídas rodovias, ferrovias
e implementadas diversas obras de governo para demonstrar essa possibilidade de desenvolvimento do país, certo? Com isso, ocorreu mesmo a vinda de várias empresas internacionais para o país, principalmente dos bens de consumo. A economia deu uma girada, né, pela organização de novos empregos, porém, com o passar do tempo, o governo estava pegando, né, os empréstimos no exterior e veio a crise do petróleo. O que foi? O aumento dos preços do petróleo, sendo que o país ainda importava muito petróleo, por não ter ainda condição de extrair petróleo das suas próprias terras. E por causa desse aumento dos preços do petróleo, o país entrou em crise e o país não conseguiu também mais pegar empréstimos do exterior. E o que ele tinha de lucros a partir dessa industrialização organizada, acabava sendo para pagar o juro dessa dívida externa, certo? Então, a gente tem esse milagre econômico, porém, após ele vem essa recessão econômica que deixa a população, principalmente os pobres, à mercê, né, da sua própria sorte. E quais, né, são os partidos políticos? Haviam partidos políticos durante a ditadura militar brasileira? Sim, houveram por muito tempo apenas 2 partidos, que era a Arena, que era daqueles que eram considerados da direita, né, os que estavam integrados ali no governo militar, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O MDB era considerado como contraditório à Arena. Então, assim, era uma atuação feita, mas ainda era uma atuação bem precária do que poderia ser uma oposição ao governo militar, certo? A partir de 1979, com a abertura lenta e gradual do regime militar para uma futura democratização, a gente tem a organização de novos partidos e a redenominação dos partidos já existentes. Então, a Arena passou a se chamar PDS, Partido Democrático Social, e o MDB passou a chamar PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Além desses 2 partidos, surgiram com essa abertura gradual, né? O PDT, Partido Democrático Trabalhista, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o PT, Partido dos Trabalhadores, e o PP, Partido Popular, que posteriormente se integrou ao PMDB, certo? E com a organização desses partidos políticos, ocorreram eleições para governadores de estado, para prefeitos, e aí ocorreu também, posteriormente, a campanha das diretas já. O que era essa campanha das diretas já? Era a campanha pela organização das eleições diretas para presidente da República, certo? Então, quem participava dessa campanha, né? Toda a população praticamente queria organizar essa eleição e participar politicamente e ter realmente uma democracia no país. Então, a gente destaca também grupos que faziam essa campanha ter mais força, que eram artistas, jogadores de futebol, né? Além das instituições fortes dentro do país, por exemplo, a Associação Brasileira de Imprensa, também a Ordem dos Advogados do Brasil, que incentivava a população nessa busca dessa democratização do país, né? E aí, como fica, né, a sociedade durante esse período de ditadura militar? Nós temos algumas características interessantes a serem destacadas. Primeiro, teatro, cinema, música sofreram algumas modificações. Por quê? Por exemplo, teatro e cinema passaram a denunciar a crise em que vivia a população mais pobre,
né? Passou a trazer peças teatrais que criticavam esse lado social da ditadura militar, que não estava conseguindo comportar a melhoria da sociedade em si, né? Na música, por outro lado, havia ali a ação dos censores, né, que buscavam a todo custo encontrar nas letras aquelas que fossem subversivas, né, para punir, para perseguir os artistas, para tirar de circulação. Então, nessa época, muitos artistas fizeram músicas que nem foram gravadas, ou foram gravadas e nem foram lançados em discos, ou então discos que não puderam ser lançados por serem considerados subversivos, né? Então, nós temos a música popular brasileira, que teve um enriquecimento durante essa ditadura militar, mas também porque seus artistas tiveram que agir com muita criatividade para poder continuar denunciando os problemas da ditadura militar, certo? E aí nós temos diversos artistas que são muito importantes durante esse momento, por exemplo, Elis Regina, Zequete, João do Vale, Aldir Blanc, né? O Geraldo Vandré e o Chico Buarque. É interessante que o Chico Buarque era tão perseguido que, para fazer músicas que denunciassem mesmo o modo do regime político da ditadura militar, ele mudou o seu nome para um pseudônimo, o Julinho da Adelaide. E aí ele conseguiu lançar algumas músicas com esse pseudônimo, né, denunciando algumas dificuldades ali durante a ditadura militar. Nós temos também o tropicalismo. O que foi esse movimento tropicalista? Foi um movimento que juntava ritmo brasileiro com o ritmo do exterior, né? E aí foi se formando, né, um estilo musical que ficou denominado tropicalismo. Nesse tropicalismo nós temos como exemplos Glauber Rocha, Hélio da Oficina, né, que eram do teatro, né, e utilizaram desse tropicalismo. Mas na música a gente tem Rogério Duprat, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Jorge Ben, Tom Zé e Os Mutantes, que era um grupo musical também da época. Além do tropicalismo, nós temos a também chamada Jovem Guarda, integrada por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. Esses três, por outro lado, se portavam e tinham o ritmo de suas músicas muito parecidas com o estilo estadunidense de ser, né? Mas tentava passar uma ideia de rebeldia. Só que as suas músicas só falavam de amor, de romance e não denunciavam nada. Por outro lado, no rock nós temos o Raul Seixas, que misturava ritmos musicais dentro do rock e também acabava denunciando os problemas do governo da ditadura militar brasileira, certo? Dentro do nosso PET na semana 2, nós temos esta charte. E o que ela está representando, né? Ela está representando o Brasil, né, o território brasileiro, na forma daquela estátua do pensador feita pelo Augusto Rodin, né, uma escultura famosíssima de Augusto Rodin. Então tá aí dentro do território brasileiro, representando o quê, né? O país relembrando dos males feitos durante a ditadura militar, porém o militar ali do lado apagando esses males organizados, né? E o que está sendo colocado aí de crítica, né, gente? A crítica de que muitas vezes no Brasil essa memória da ditadura militar ela é apagada, a população não lembra o que aconteceu. Então, é mais do que importante a gente estudar esse regime, porque, como eu falei anteriormente, muitas pessoas foram torturadas, muitos perseguidos, muitos desaparecidos, muitos mortos, né? Então, não foi um período muito bom para a população brasileira, além da suspensão de todas as liberdades, todos os direitos, né? E de que forma, né, podemos relacionar essa imagem com a ditadura militar?
é a ação militar, do militar dentro da imagem, é a ação da ditadura militar, de tentar fazer com que a população respondesse, né, ao que o governo queria, do jeito que ele queria, sem contestar. Então tá aí o militar apagando a memória do brasileiro, vamos dizer assim, né, fazendo com que o brasileiro continue na ilusão de que não foi nada difícil, de que foi um período até mesmo bom, né? Muita gente fala que foi um período ótimo, porque não tinha confusão. Mas, por outro lado, esquece que não tinha liberdades também individuais. E como podemos relacionar essa imagem às questões dos direitos humanos, né? A ditadura militar, ela transgrediu diversos direitos humanos, né? Com a tortura, por exemplo, que era ali parte integrante dessa Lei de Segurança Nacional. E por causa disso, né, a população ficava mesmo à mercê do que os militares no poder queriam. Então, gente, como que a gente pode relacionar, né? A própria questão do ensino. Dentro da ditadura militar, o ensino ele era todo moldado para fazer com que a população continuasse respondendo ao que era organizado pela ditadura, né? E não se revoltasse de forma alguma, tá certo? Agora, como finalizou a ditadura militar brasileira, né? Em 1979, era necessário substituir o Geisel do governo. E aí foi eleito João Figueiredo, né, para ser o presidente desse período final da ditadura militar. Nesse momento foi organizada a Lei da Anistia, um dos primeiros passos para o fim dessa ditadura militar. O que foi isso? Foi a prescrição, ou seja, o fim da consideração dos crimes feitos por aqueles que estavam como presos políticos, né? E aí aqueles que foram exilados por causa disso também tiveram a oportunidade de retornar ao país. Além disso, e infelizmente, aqueles torturadores, censores, perseguidores foram perdoados das mortes feitas durante esse período. No ano de 1984, ocorreu a organização da votação da Lei das Diretas, né, para diretas já de presidentes do Brasil. Porém, por causa das faltas dentro do Congresso Nacional, essa lei não pôde ser aprovada, porque não atingiu o número de votos necessários, apesar de todos os deputados presentes durante a votação votarem a favor das diretas para presidente. Por causa disso, em 1985, foram lançadas as eleições indiretas e aí tivemos 2 candidatos para a presidência do Brasil, que eram Paulo Maluf e Tancredo Neves. Nessas eleições, quem venceu foi Tancredo Neves, que se tornou o primeiro presidente da República após os 21 anos da ditadura militar brasileira. 9º ano, finalizamos por aqui. Novamente, outra aula longa, né? Mas eu espero ter tirado as dúvidas de vocês e complementado com aquilo que fosse mais importante. Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp e espero que realizem suas atividades e me enviem pelo e-mail. Até a próxima!